Torcedor do Flamengo, bora dar uma olhada aqui na coletiva do Tite, ele falando após a derrota do Flamengo contra o Juventude. Vamos ver aqui o que ele falou da partida, ele analisando as explicações aí para as escolhas desse jogo de hoje. Créditos aqui na descrição, deixa o like, mas agora bora pro vídeo, galera. As opções táticas, a relação de jogadores que estão treinando e já tem também rotina, eu entendo a tua observação. Agora faço um adendo, o Vitor tem jogado muitas vezes nesse setor. Se tu pegar uma retrospectiva de quantas partidas ele entrou nesse setor, tu vai ver que ele está entrando nesse setor, e não é improviso. E se tu olhares ainda o passado dele dentro do próprio Flamengo, ele faz funções parecidas. Então, ele tem essa possibilidade. A outra é que nós fizemos 3 jogos em 6 dias e há um desgaste, e nós tivemos que fazer bastante modificações, inclusive para alavancar uma intensidade física da equipe, mas por isso as modificações. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Sidão Marinho da Litoral News. A gente sabe que no Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, né? Todos os jogos são difíceis, essa viagem especialmente, uma logística mais complicada também para vir até Caxias. Qual a sua análise sobre a partida do Flamengo e, na sua visão, o Flamengo perde o jogo em qual setor do campo? Dá para colocar um setor do campo que o Flamengo foi pior dentro da partida de hoje, o Juventude conseguiu uma melhoria em relação à sua produção hoje? Teve alternâncias em momentos de domínio e oportunidades vivas de gol, com os goleiros participando e tendo oportunidades efetivas, claras. Eu lembro de 3 defesas eu acho que 3 de cada dos 2 goleiros elas teve bastante efetivas de oportunidades claras. Tem uma equipe muito bem treinada. O Roger é um grande treinador. E também soube fazer as modificações para também gerar intensidade naquilo que ele tem. E trouxe, isso é a felicidade da bola parada de 2 grandes batedores. O Jean é um grande batedor, o Nenê é um grande batedor. E eles têm bons cabeceadores, também tiveram, assim como em outros momentos nos beneficiou, também tem que saber reconhecer. Tite, Matheus, o Flamengo tomou 2 gols de bola parada. No intervalo, o Fabrício Bruno disse que vocês treinam muito isso e por isso era muito ruim tomar 2 gols assim. O que vocês identificaram de falha nesses lances e se o desgaste dos jogadores também corrobora para isso, para esse lance de falha? A resposta que eu coloquei anteriormente, ela também cabe para ti. Tem méritos do adversário. O Roger é muito bom treinador, tem na bola parada, tem na organização da equipe, tem nos blocos. Tenho um carinho por ele, por ter sido meu atleta, mas independentemente disso, está fazendo um grande trabalho. Tem méritos, doutor, ele tem que saber reconhecer. E tem ajustes também, a gente pode melhorar algumas questões em treinamento, a gente vai olhar, analisar para que não se reflita mais. Titi, tudo bom? Aqui atrás, Pedro Oliveira da Bandeirantes. Eu queria fazer 2 perguntas em uma, talvez elas se complementem. Primeiro, o Flamengo faz um gol muito rápido no início do primeiro tempo, e aí sofre também depois um gol muito rápido. 30 minutos de primeiro tempo, já estava 1-1 o jogo. De certa forma, o Flamengo sentiu o baque de ter levado o gol muito rápido, e no emocional isso pesou, porque o Juventude veio para cima. E para complementar também, a que ponto a Copa América vem influenciando nesse momento do Flamengo, porque o Flamengo perdeu alguns jogadores e agora precisa dar a resposta muito rápido? Eu acredito que a parte do jogo ter tido o nosso gol e o gol deles foi um pouco também, a gente não conseguiu se estabilizar na partida em nenhum momento. O jogo teve essa característica de nenhuma equipe conseguir se sentir à vontade no jogo. E aí quando começou a ganhar, a gente fez o gol, no momento até que a gente não estava tão bem na partida, o Juventude estava um pouquinho melhor, aí a gente parecia que a gente ia conseguir se estabilizar, o Juventude faz o gol. Aí o segundo tempo teve um momento que a gente cria, a gente gera a situação de gol, parece que a gente tá na hora de estabilizar, e aí o Juventude troca, cresce e começa a gerar dificuldade. E a gente vem numa sequência de 5 jogos, né, seguidos, de final de semana e meio de semana, sem bastante atletas, não são só os da Copa América, a gente teve 10 desfalques hoje, né? E aí para uma rotina também de dia a dia de trabalho, quando tu tem 10 jogadores a menos, então essas funções que os teus atletas fazem durante o treino e venham fazendo o jogo, às vezes elas não são exatamente iguais, e tu não consegue dar uma rotina e um equilíbrio de treino tão grande para todos esses atletas.
E aí a gente está sofrendo um pouco nisso. Muitos jogadores, às vezes, tendo que jogar 90 minutos seguidos, mas essa sequência de jogos em 2 dias de intervalo também geraram um desgaste na gente. Agora a gente pode ser melhor de qualquer forma. Complementando, eu tenho que considerar a todos os atletas a mobilização deles. Se mais não fez é porque mais não pôde. Por quê? Porque fisicamente foi extremamente desgastante. E quando tu faz uma sequência de jogos assim, isso não é desculpa, isso já coloquei anteriormente. Tu há um decréscimo, e tu tem uma necessidade de ficar com peças de reposição. Ele é humano. Agora tem atletas que ele está, e tu via a necessidade de trocar porque o desgaste físico ele acaba sendo inevitável. Tite, tudo bem? Boa noite. Bom falar contigo mais uma vez. Foi o banco do Flamengo levantar para fazer o aquecimento e o torcedor já começou a gritar o nome do Gabigol, né, o Gabriel. Como é que é administrar um jogador desse tamanho do clube no banco de reservas? Hoje você colocou ele ao lado do Pedro, mas quais são os seus planos para ele? A gente sabe que tem alguns times, pelo menos a gente ouve, né, alguns times interessados no Gabriel. Ele pode começar os jogos ao lado do Pedro? O que você pensa para esse jogador que hoje, mesmo como o Matheus falou, né, tinha 10 desfalques, ele ainda assim começa do banco de reservas? O que você tem planejado para o Gabigol ao longo da temporada? Assim como foi ao longo da temporada toda, são 8 meses, é dia a dia, é jogo a jogo, é trabalho a trabalho, é as oportunidades, por vezes, de ele entrar juntos com o Rhodes, por vezes como 9, essas possibilidades, elas são reais. Professor Matheus, última pergunta lá atrás. Tite, boa noite. Queria saber se tu te surpreendeu com a postura ofensiva do Juventude, também como é que é para ti retornar aqui para Caxias do Sul, comandar um jogo no estádio Alfredo Jaconi. Do jogo a gente já falou, teve momentos de domínio e controle das duas equipes. O Juventude tem a qualidade técnica, tem um grande treinador, tem um grande preparador físico, o Paulo, tem um grande trabalho. Em relação a voltar a Caxias, eu acho que eu externei isso daí anteriormente, eu estou falando em termos pessoais, eu sou um cara abençoado, cara. Eu sou um cara abençoado porque sou filho da terra, trabalhei no Juventude como atleta e como técnico, no Juventude como atleta como técnico, tem toda uma história, né, gerada, tenho uma esposa aqui, vim de Caxias, então tenho todos os títulos que um técnico poderia sonhar na carreira, o último campeão mundial. Pô, cara, se eu reclamar de alguma coisa, o Papai do Céu vai olhar para trás dizendo menos. É isso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Matheus. Obrigado a todos. Está encerrada agora. Entrevista do técnico Tite, com alguns pontos importantes. A frase. Qual delas? Se mais não teve, é porque mais não pôde. Mais não pôde. Mais uma. Eu vou usar essa frase. Boa, se mais bonita. Não teve, gostei também. Teve outras, mas que eu não posso usar. Que Vocês têm uma mente perigosa. Exato. Velho, pelo amor de Deus. Vamos ouvir o que Gustavo Zupac tem a dizer sobre a entrevista. No final ele foi perguntado pelo Berton, inclusive, do Gabriel. Impressionante, deu uma volta, deu um monte de tesa ali, deu uma volta e tal. A leitura dele foi próxima à nossa, o que quer dizer que ele fez uma ótima leitura. Não, tô brincando, isso seria advogar em causa própria. Mas é uma leitura do que de fato foi o jogo. O Flamengo não conseguiu se impor o tempo inteiro sobre o Juventude, foi um bom jogo, né, como a gente falou, e o Tite entendeu que foi um bom jogo, com as duas equipes agredindo bastante, e acho que ele tem noção de que dentro dessa sequência de jogos que o Flamengo está muito desfalcado, a gente comentou aqui nas últimas rodadas, e o próprio Marcos Braz falou depois do Fla-Flu lá no Maracanã, como o Flamengo vem até, não é surpreendendo, mas... Superando, né? De maneira muito forte. Vinha sentindo poucos desfalques, conseguindo pontuar e jogar bem em vários desses jogos, não no mesmo nível de antes, do time completo, mas ainda assim conseguindo atuar bem dentro das limitações. Hoje conseguiu menos, encontrou um adversário, e o Tite pontuou isso, que teve muitos méritos. A gente não pode isolar a análise só sobre o Flamengo. O mundo não gira só ao redor dos times grandes, né? São duas equipes em campo.
E acho que a leitura foi correta dentro desse campo de visão das duas equipes. E sobre o Gabriel, ele tergiversou. Né? Porque ele não vai falar publicamente que o Gabriel hoje é uma das últimas opções para começar jogando, o que na prática tem se mostrado, né? Com o time completo, com o time um pouco desfalcado ou com o time muito desfalcado, se o Pedro estiver escalado, o Gabriel estará no banco, ele não vai falar isso abertamente e também não vai fazer uma defesa pública do jogador, porque está claro que ele não é a primeira opção do Tite, né? Então ele administrou bem a questão. E acho que fez a leitura dentro do que o jogo mostrou pra gente. Pois é, e aí tem 2 pontos que ele fala muito sobre o cansaço. Ele responde sobre o cansaço da equipe. Foram 3 jogos em 6 dias, algumas vezes. O Matheus fala sobre isso, mas fala a gente poderia ter sido melhor. E aí é quando ele entra com a frase, complementando se mais não teve, é porque não pôde. O Matheus se mostrou bem rígido mesmo. Mas as duas coisas podem ser verdade, né, Marcela? Assim, a gente pode olhar para a atuação do Flamengo hoje, considerar tudo que o Flamengo não tinha e pensar no que o time fez e achar, olha, não foi um desastre, poderia ter sido melhor, deveria talvez ter sido melhor, mas aí lembrando do que o Tite falou, talvez o time tenha chegado no máximo daquilo que era possível fazer hoje, em todos os sentidos, físico principalmente, porque o jogo ficou muito intenso depois do 1-1. E o Flamengo chegou uma hora que não conseguiu, do ponto de vista defensivo, evitar o gol do Juventude. E quase conseguiu empatar, teria sido mais um empate bem tarde, como o time tem buscado, e esse é um dado que tem deixado uma parte da torcida que se manifesta satisfeita com o espírito de luta. Assim, quando um time tem tantos problemas para resolver e demonstra, né, essa vontade de buscar resultados até o fim, como aconteceu nas rodadas anteriores, e aconteceu hoje também, embora o Flamengo não tenha tido sucesso, acho que o torcedor ele se sente orgulhoso por ver o que o time fez. Poderia ter sido melhor, mas o Flamengo foi hoje até onde conseguiu. Galera, isso é a coletiva do Tite, o trecho aí do Sport Center, pessoal da ESPN Brasil, analisando, falando sobre essa derrota de hoje. O Flamengo hoje não fez um bom jogo. Vi ali muita gente, muitos torcedores do Flamengo reclamando do Vitor Hugo, falando que o time jogou com um jogador a menos. Ele foi muito mal mesmo. E o Flamengo deixou escapar a vitória, os 3 pontos, até saiu na frente com o gol do Pedro, mas acabou tomando a virada. Infelizmente não conquistou os 3 pontos e veio a liderança, né, ameaçada. Vamos aguardar o restante da rodada. O Flamengo tropeçou. É uma pedra no sapato o Juventude jogando aí em sua casa. O Flamengo não consegue vencer. É engraçado que o Flamengo não consegue vencer o Juventude jogando lá na sua casa, mas seguir trabalhando, né, para a sequência dos próximos jogos. Final de semana tem rodada do Brasileiro novamente. Infelizmente a vitória não veio hoje, mas é trabalhar e aí quem sabe, né, na próxima rodada já buscar a recuperação, os 3 pontos do Brasileiro. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.